Fala pessoal, a partir de agora vamos começar o estudo dos crimes contra a honra. E por questões de didática, eu vou fragmentar o estudo para facilitar a vida de vocês. Eu vou fragmentar em 5 partes. Primeira parte, que vai ser esse bloco, uma introdução aos crimes contra a honra, e vocês vão perceber como essa introdução é necessária. Ela já vai dar uma luz, vai clarear para os próximos blocos e até essa introdução cair em concurso. Depois nós vamos estudar calúnia, difamação e injúria, do mais grave ao menos grave. Calúnia, difamação e injúria. E no final, as disposições previstas no Código Penal comuns a esses 3 crimes contra a honra. Ou seja, afetas a pelo menos 2 ou aos 3 crimes contra a honra. Calúnia, difamação e injúria. Muito cuidado, que esses crimes não são sinônimos, tá? Porque geralmente o leigo, ele trata tudo como se fosse sinônimo, né? Ah, olha, briga com o vizinho. Ah, olha, eu vou te processar por calúnia, difamação, injúria e dano moral. Você joga o dano moral no meio. Galera, são crimes distintos. Calúnia é mais grave, difamação é intermediário e a injúria é o mais leve ali, tá bom? Então, eu vou trazer um conceito, uma definição genérica que a doutrina traz sobre cada um deles. E aí depois nós vamos discutir o bem jurídico tutelado por cada um deles. Porque cada um desses crimes tutela um bem jurídico distinto. E você não pode confundir. Porque se você entender qual é o bem jurídico protegido por cada um desses crimes, lá na frente vai facilitar entender quando cada um desses crimes irá se consumar. Vai ficar fácil entender e vai ficar fácil, inclusive, diferenciá-los, tá bom? Então vamos lá. Calúnia está no artigo 138, difamação 139, injúria 140. Segundo a doutrina, caluniar é imputar falsamente a alguém um fato definido como crime. Não se apeguem muito a isso agora, porque nós vamos ter uma aula já só sobre calúnia. Então eu imputo, aponto o dedo a alguém e alguém fala, essa pessoa praticou tal crime, praticou tal comportamento criminoso. E é mentira. Já a difamação, eu também imputo um fato a alguém, mas não é um fato criminoso, mas é um fato que desabona, que mancha a reputação da vítima. Vamos discutir isso. E a injúria é a única que nós não imputamos um fato. É a única que você não vai atribuir um fato ao sujeito. Você vai atribuir um adjetivo negativo, uma qualidade negativa, uma ofensa, é um xingamento. A injúria é o xingamento e lá na aula de injúria eu vou mostrar para vocês aonde tem pegadinha. Porque tem muita gente que confunde na prática a injúria com a calúnia. É muito comum. Eu já vi até promotores, até delegados, até juízes confundindo calúnia com injúria. E é bem fácil de distinguir, você vai entender. E a pena é bem diferente, um crime do outro. Para fins de concurso você não pode confundir, porque senão é nota 0, tá bom? Continuando aqui, vamos falar um pouco sobre a honra. A honra é o bem jurídico tutelado por esses 3 crimes. O problema é que a doutrina divide a honra. A doutrina vai dividir a honra em honra objetiva e a doutrina vai dividir a honra em honra subjetiva. Antes de eu explicar, é importante destacar o seguinte. A honra objetiva é o bem jurídico tutelado pela calúnia e pela difamação, que são aqueles 2 crimes que eu falei para vocês que ocorre a imputação de um fato. São pontos incomuns entre a calúnia e a difamação. Aqui a imputação de fatos. Para memorizar, é só lembrar o seguinte. A honra, tá aqui, ó. A honra que começa com vogal, ó, letra O, vogal, é o bem jurídico daquelas que começam com consoante, calúnia e difamação. Já aquela que começa com consoante subjetiva, ela é o bem jurídico da injúria, que começa com vogal, tá bom? É um jeito aí para tentar lembrar, para tentar memorizar. Eu, particularmente, não gosto dessa forma de memorizar. Eu prefiro entender o assunto, mas tem gente que gosta. Então fica aí a dica para você, se você se familiariza com esse tipo de dica. Mas vamos lá, vamos entender isso aqui então. Então, repetindo. Honra objetiva, bem jurídico da calúnia e difamação. Honra subjetiva, bem jurídico da injúria. Vocês vão ver que vai mudar até o momento de consumação. O que é honra objetiva? Primeiro eu vou dar aquela velha dica que eu passei para vocês lá no homicídio qualificado. Tudo que é objetivo é externo. É aquilo que você não discute, está todo mundo vendo. E tudo aquilo que é subjetivo é interno, está ligado às intenções, às emoções, aquilo que sente a pessoa. Então, quando nós falamos de honra objetiva, aquilo que é externo, é a honra perante terceiros. O que é a honra perante terceiros? Como que as pessoas vão te enxergar? Qual é o conceito que as pessoas possuem da vítima? Em outras palavras, honra objetiva é reputação. A reputação que você ostenta perante a sociedade é a honra objetiva. Como você é conhecido no bairro? Honra objetiva. Já a honra subjetiva está atrelada ao seu íntimo, à dignidade, ao decoro, ao seu sentimento pessoal de si mesmo.
Se alguém xinga, você não vai ficar mal? Você não vai ficar para baixo? Porque atingiu a sua honra subjetiva. Então, quando eu imputo um fato a alguém, calúnia e difamação, estou protegendo a reputação. Perceba que se você entendeu isso, vai mudar o momento de consumação. Calúnia e difamação vai se consumar num momento, injúria vai se consumar no outro. Como assim, Diego? Eu já vou adiantar para vocês. Na calúnia e na difamação, ocorre a consumação. Quando o fato imputado, seja da calúnia ou difamação, chega ao conhecimento de um terceiro. Então, se eu caluniei a vítima para a própria vítima, cheguei para ela e falei ali, ó, você que vive praticando aí furtos no comércio, é tudo mentira. Tentativa. Se ficou só no ouvido da própria vítima, tentativa. Um terceiro ouviu, o vizinho colocou o ouvido na parede, alguém ouviu, consumou. Porque se eu estou protegendo a reputação dela, para eu manchar, precisa chegar ao conhecimento de terceiros. Já na injúria é o contrário. Eu posso xingar aquela pessoa pelas costas para todo mundo, para todo o bairro. Tentativa. A partir do momento que chegou no conhecimento da própria vítima, ainda que por fofoca, ainda que por terceiros, aí consuma a injúria. Então esse é o detalhe, a consumação da injúria, como ela vai proteger a intimidade, dignidade, decoro, a honra subjetiva, vai se consumar quando chegar ao conhecimento da vítima, tá bom? Então, para facilitar a vida de vocês, eu preparei uma tabela, um quadro só para facilitar. Ó. Calúnia, então, você imputa determinado fato previsto como crime, sabidamente falso, sabidamente mentiroso. Protegemos a honra objetiva. Difamação, também imputamos um fato, porém não criminoso. Mas é um fato que vai manchar a reputação da vítima. E vocês vão perceber que, via de regra, não interessa na difamação, via de regra, se é mentira ou verdade aquele fato, mas tem exceção. Protege-se a honra objetiva. E já na injúria, atribuir ali uma ofensa. Xinguei a pessoa, estou protegendo a honra subjetiva, tá bom? Guardar os bens jurídicos, guardar ali o básico, o mínimo de cada um desses crimes. A partir dos próximos blocos, nós enfrentaremos crime por crime. E aí vai ficar muito mais fácil. Esse bloco é necessário para pavimentar, para facilitar os próximos, tá bom? Então no próximo bloco já começarei a estudar com vocês o crime de calúnia. Encontro vocês, até lá.